Audiolivro Os Ungidos, Profetas e Reis, na linguagem de hoje. Capítulo 38. Nem tudo estava perdido. Por meio de seus profetas Jeremias em Jerusalém, Daniel em Babilônia e Ezequiel junto às margens de Quebar, o Senhor, em misericórdia, revelou com clareza seu eterno propósito. Ele certamente cumpriria aquilo que tinha prometido fazer pelos que permanecessem fiéis a ele. No período em que o povo vagueou pelo deserto, o Senhor tomou todas as províncias para que seus filhos se lembrassem da sua lei. Depois de se estabelecer em Canaã, o povo deveria repetir as instruções divinas todos os dias em seus lares. Deveriam transformar essas instruções em música. Os sacerdotes deveriam ensiná-las e os governantes deveriam estudá-las diariamente. O Senhor deu a seguinte ordem a Josué a respeito do livro da lei: cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1, versículo 8. Quão diferente teria sido a história de Israel se eles tivessem colocado em prática esse conselho ao longo dos séculos que se seguiram. Foi o respeito pela lei de Deus que deu a Israel força durante o reinado de Davi e nos primeiros anos do reinado de Salomão. Foi pela fé na palavra viva que a nação passou por uma reforma nos dias de Elias e Josias. Ao se dedicar para levar o povo a fazer uma reforma, Jeremias apelou para essas mesmas escrituras, a herança mais preciosa de Israel. Ele suplicava ao povo: ouça os termos desta aliança. Jeremias 11, versículo 2. Quando os exércitos dos caldeus vieram pela terceira e última vez para cercar Jerusalém, a esperança fugiu de cada coração. Mas Deus não deixou que os fiéis que ainda restavam na cidade ficassem sem esperança. Mesmo na prisão, sob forte vigilância, Jeremias recebeu novas revelações sobre a boa vontade do céu para perdoar e salvar. Por meio de uma parábola ilustrada com situações reais, Jeremias mostrou aos moradores da cidade condenada sua fé no cumprimento final do propósito de Deus para seu povo. Na presença de testemunhas, ele comprou um campo que pertencia a um antigo membro de sua família, localizado nos arredores de Anatote. Do ponto de vista humano, a compra desse terreno, já sob o controle dos babilônios, parecia uma loucura. O próprio profeta havia profetizado a destruição de Jerusalém e o longo período de escravidão na distante Babilônia. Já idoso, ele jamais poderia esperar desfrutar a compra que tinha feito. No entanto, o profeta tinha total convicção de que o Senhor pretendia devolver a terra da promessa aos filhos do cativeiro. Com os olhos da fé, Jeremias viu os deportados, retornando e ocupando novamente a terra de seus pais. Ao comprar o campo de Anatote, ele inspiraria em outros a esperança que trouxe tanto conforto ao seu próprio coração. Depois que assinou os documentos de transferência, confirmado pelas assinaturas das testemunhas, Jeremias ordenou a Baruque, seu secretário: tome estes documentos e coloque-os num jarro de barro para que se conservem por muitos anos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Jeremias 32, versículos 14 e 15. Jeremias é tentado a duvidar. Depois de tomar todas as providências para preservar os registros escritos, a fé de Jeremias foi duramente provada. Teria ele agido com presunção? Teria ele incentivado o povo a nutrir falsas esperanças? Será que as promessas feitas à nação escolhida um dia se cumpririam por completo? Perplexo, o profeta suplicou a Deus para receber mais luz a respeito de seu propósito. Os exércitos de Nabucodonosor estavam para invadir Sião a qualquer instante. Milhares estavam morrendo de fome e doenças. As rampas de cerco do exército inimigo já estavam ultrapassando os muros da cidade. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade. O profeta orou a Deus, e pela guerra, pela fome e pela peste, ele será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor,
tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Versículos 24 e 25. Deus bondosamente respondeu a essa oração. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: nessa hora de provação, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Versículos 26 e 27. Logo, os portões da cidade e os palácios seriam queimados. A destruição estava às portas, e os habitantes de Jerusalém seriam capturados. Porém, o propósito eterno do Senhor ainda se cumpriria. O Senhor declarou a respeito daqueles sobre quem seus castigos estavam caindo: eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Assim como eu trouxe toda esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão ensinadas e seladas. Versículos 37 a 39 e 42 a 44. Palavras de ânimo a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada na luta contra os babilônios. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados. Vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente, declara o Senhor. Jeremias 33, versículos 4, 6 a 8, versículos 10 e 11. A Igreja de Deus é confortada. Assim, a Igreja de Deus foi confortada em um dos períodos mais escuros de seu longo conflito com as forças do mal. Aparentemente, Satanás tinha vencido, mas o Senhor estava no comando dos acontecimentos. Sua mensagem para a igreja foi: porque eu estou com você e o salvarei. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Jeremias 30, versículos 11 e 17. No alegre dia da restauração, as tribos do Israel dividido seriam reunidas em um só povo. O Senhor declarou: eu os trarei da terra do norte e os reunirei dos confins da terra. Entre eles estarão o cego e o aleijado. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei, porque sou pai para Israel. Jeremias 31, versículos 8 e 9. A nova aliança resolverá o problema da apostasia. Humilhados perante as nações, aqueles que uma vez tinham sido privilegiados pelo céu acima de todos os outros povos da terra, aprenderiam no exílio a lição da obediência. Eu o disciplinarei, como você merece. Não o deixarei impune. Jeremias 30, versículo 11. No entanto, perante todas as nações da terra, Deus demonstraria seu plano de tirar vitória da aparente derrota, de salvar e não de destruir. Deus deu ao profeta esta mensagem: aquele que dispersou Israel os reunirá e, como pastor, vigiará o seu rebanho. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Jeremias 31, versículos 10 a 13. Estão chegando os dias quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel.
depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Versículos 31 a 34. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.